Jesus. Então, quando chegou nessa 14 geração, na última, do Marco Zero, já fazia 6 meses que João Batista, que um anjo tinha visitado no templo, Zacarias lá no templo, por que Deus visita antecipadamente? Isabel fica grávida com o auxílio de Deus, representando o homem Adão, antes que chegasse definitivamente o homem Jesus. Entendeu? A réplica da reconstituição de Deus dá-se da história do paraíso entre João Batista e Jesus. Só 6 meses de diferença de uma elasticidade de toda a geração, Deus reduz para 6 meses. Quando chega no Marco Zero, quem fica grávida é Isabel. E no 6º mês diz que um anjo visitou Maria. Então aí a história agora começa, aquilo que Deus queria no paraíso, começa agora então a se concretizar, toda essa história do pecado, toda essa sujeira toda. Mas Deus Rei veio restaurar a história da humanidade com Jesus. Eis que o corpo humano é o homem Adão que ainda caminha no paraíso com a mesma liberdade, com a mesma escolha. O homem pode fazer o que quiser. Então essa história da liberdade, do livre-arbítrio do ser humano, a história decadente da sociedade, o pecado moral, o pecado social, é que destroça tudo. Mas nem tudo está perdido. Quem quiser viver o cristianismo, como Jesus, eu vou relatar na outra parte, então você vai perceber que então a história de Deus é uma história, elasticidade durante todo o processo humano, nunca foi interrompido. Tá? Que Deus, assim, Pedro, você está relatando essas histórias para poder, quem sabe, ajudar alguém a você perceber o grave erro que nós estamos cometendo, vivendo numa sociedade corrupta como o povo. O povo foi levado para a Babilônia e muitos se corromperam. E lá tem Daniel. Então agora nós temos um mestre, um Jesus que está dizendo constantemente: filho, eu não quero a tua morte, eu quero que vocês procurem, né? Porque nós temos várias denominações de religião que celebram a Eucaristia. Eu acho que os ortodoxos, né? Eu não sei precisar assim quantas religiões celebram a Eucaristia. Agora, a autenticidade de tudo isso não sou eu que vou julgar. No fim dos tempos, Deus disse que vai enviar o fogo para testar qual é a obra verdadeira e autêntica. Tá? A divisão por Lutério, da cisma, do protestantismo, que essa dívida dividou, juro para vocês que não é de Deus. Tá? O Espírito Santo não foi dividido, aquela história que já do fogo lá que Moisés passa pelo sono, mandou dividir os animais, mas que não dividisse as aves. Colocou sobre uma outra e depois Deus no braseiro, Deus faz aquela união dos corpos divididos, que isso era uma aliança que Deus estava fazendo com o povo, mas que não era concretizada, porque essa aliança era feita com o animal. Quem ia reunir essa aliança era Jesus na cruz. A morte reunia esses símbolos que o Antigo Testamento passavam, está entendendo? Tudo isso era uma coisa ilustrativa, que passando de geração em geração, quando Deus então visita o seu povo no 6º mês, todo esse desenrolar dessa história, né, da minha narrativa. Eu não sei assim, Pedro, o mundo vive uma decadência tão grande, de uma imoralidade tão grande, né, que tem o meu filho, o Vanderlei, já estava tendo filho com a segunda mulher. Deus sabe como, que ele já estava com uma aqui. Deus sabe quanto ele poderia viver, com quantas mulheres, quantos filhos ele ia dar. Está entendendo? Então, essa desordem, dessa decadência, está em todas as gerações.
Isso não significa que pessoas que têm um parentesco de um grau lá de 20 a 30 mil anos atrás, bem próximo de Caim, né? Porque a referência de Caim, Deus não destruiu. Deus podia ter dito assim, não, Caim, o primeiro que te ver vou te matar, para que tua semente maldita não se prolifere pela terra. Por isso esses dois povos, Abel e Caim, somos dois povos que caminham na terra, que nasceu do útero, Esau. Vocês estão entendendo como é que é a história humana na terra? É complexa, é horrorosa, cheia de imundície, e isso continua nos nossos dias atuais, né? Pessoas que não se unem no altar com a bênção de Deus, como eu fiz, meus 3 filhos, tá, muito e não deu certo, mas eu não fiz a minha tentativa, não fiz o meu papel de pai, de levar meus filhos no altar, o que a minha mãe, eu fui privilegiado porque o meu pai fez casamento de boda de ouro, 50 anos, meu sogro, eu vivi essa essência divina na minha família. Então não é por causa disso que nós temos que desistir, que Deus nunca desistiu desse amor. Se eu presenciei traição, dificuldade na minha família, a Bíblia relata isso. Eu fui testado que é pelo mal, como eu disse, pela fraqueza de uma mulher, eu acabei encontrando resistência em Deus, por causa da promessa que eu fiz de Deus, por causa que esse amor que a gente tem que dedicar totalmente à sua esposa, sem exigir nada dela, o amor incondicional de Deus que habita. Mas, gente, eu quero dizer para você, nem todo mundo tem o amor condicional de Deus pela mulher. É o amor de Abel, de Caim, né? Mata as mulheres. Se Caim matou Abel, quantos homens ultimamente trouxido seus lares, quantos lares defeitos, quantas crianças abandonadas. Sempre eu disse assim, existe filho sem pai, mas não existe pai sem filho. Se ele é pai, se a gente chamar alguém de pai, é porque ele gerou alguma coisa. E como é que tem tantos filhos? Então, nesse tempo, agora nesse mês das mães que vamos celebrar, quantas mães grávidas, solteiras, né? Teve aí a poluição agora da lei do aborto, em todas essas coisas que, toda essa atrocidade, essa matança no mundo, que Jesus disse como é difícil entrar no reino do céu. Gente, mas não é impossível. Eu fui testado dentro dos meus 42 anos de casamento, mas não sei se eu fiz tudo. Então eu peço perdão a Deus, Senhor, por muitas vezes se eu não fui um bom pai, se eu não fui um bom esposo, se eu não fiz tudo que Deus queria que eu fizesse, porque a gente tudo nunca faz. Mas é o seguinte, a gente tem que ter o desejo, temos que buscar constantemente e nunca desanimar. Esse mundo vai ser melhor? Vai, se a gente amar mais, se a gente perdoar mais, se houver mais união, se não houver tanto desprezo, se não houver tanta ignorância, o mundo vai melhorar. Que Deus tenha piedade de todos.